A paz do Senhor a todos, como estão, povo abençoado, povo de Deus. O negócio é o seguinte, vou dar uma pincelada na última matéria, a última lição da apostila. Domingo nós falamos um pouquinho mais, tá? E prestem bem atenção nessa aula, pois é a última, para dar um pouquinho mais de base, para a gente não tomar muito tempo também no domingo, porque domingo nós temos a prova final. Domingo nós vamos fazer a prova final, a avaliação final sobre a família cristã. Amém? Então vamos dar uma pincelada rápida, no máximo uns 15 minutinhos esse vídeo. Primeiro vamos orar. Pai, Senhor, maravilhoso, eterno Deus, que o Senhor venha nos dar discernimento e entendimento da sua palavra, que a luz da sua palavra venha a nós e a sua presença permaneça em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, rapidamente, vamos lá. A importância do culto no lar para os pais, para os filhos e para a união do lar. Então ali a lição vai dizer assim, ó, o culto doméstico é uma fonte para enriquecimento espiritual da família. Jesus disse que o homem não pode viver só de pão. Ainda existem muitos pais em lares chamados cristãos que estão tentando viver sem uma dieta espiritual adequada. Então a lição vai tratar acerca de nós se adequarmos, termos um cotidiano, termos o dia a dia como cristão em casa também, né? Cultuar exatamente um culto em casa. Para os filhos, o culto doméstico é essencial, porque as crianças aprendem a ter amor e têm interesse por algo da parte de Deus, né? Pelaquela questão da igreja. Então ela vai ter uma atenção maior, né, a isso. E para a união do lar. Então diz ali que o culto doméstico é um fator que unifica a família inteira. Porque quando se faz o culto no lar, até a lição vai trazer que não devemos, se tiver alguém que está ausente da família, não devemos esperar que a pessoa chegue para cultuar. Se nós temos um horário marcado, temos que ter esse compromisso, mesmo que seja dentro da nossa casa. Todo dia, tal horário, vai fazer um culto no lar. Seja de 15, seja de 20, seja de 1 hora, independente. O que a lição traz, eu falo para os irmãos, não façam um culto no lar que seja muito tempo, muito extenso, porque isso para as crianças se torna cansativo e elas começam a se perguntar por que no conforto do nosso lar fazendo um culto. Mas é muito interessante, coloca um louvor, lê uma palavra com os filhos, traz a presença do Senhor para dentro da sua casa, que eu creio que isso vai ser muito gratificante e importante para a vida de todos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui que eu fechei aqui. Aí aqui vai trazer, vamos ver. Vamos lá, irmãos. Meu celular estava quase caindo. Tá. Componentes do culto doméstico. Leitura da Bíblia, importantíssimo, indispensável. Você vai fazer um culto, tem que ter a Bíblia. Então, ler a Bíblia. Oração. Aqui traz a questão da oração. Porque o filho fala com o pai através da oração, né? Assim como Jesus fez, né? Como a menção da primeira vez na Bíblia, Abba Pai, assim como Jesus falou lá no Getsemane, está em Marcos, se não me falha a memória. Deixa eu só me recordar aqui, irmãos. Glória a Deus. A primeira vez que Jesus citou, né, a palavra Abba Pai, está lá em Marcos. Isso. Marcos 14, se não me falha a memória. Amém? Então os irmãos podem estar podendo em oração chamar, né? Chamar ao Pai, Senhor, né? Meu Pai, Papai, assim como Jesus falou, né? Papai. Porque essa intimidade com Deus é maravilhosa. É Marcos 14:36, onde Jesus falou pela primeira vez na Bíblia, Abba Pai, Papai, meu Pai, Pai que gera, amém? Esses são os significados de Abba Pai. Nós falamos em um outro vídeo e nós vamos tratar um pouco mais disso também na aula de domingo, amém? Então, louvor, hinos e corinhos são muito eficazes para se cantar em atitude de adoração no culto doméstico. Sabemos que o alcance de um louvor é gigantesco e isso abre os céus para que desça bênção sobre a sua casa. Isso chama a atenção de Deus, porque você está o adorando de uma outra forma, em forma de louvor. Isso é importantíssimo. Característica de um culto doméstico planejado: regularidade, brevidade e variedade.
regularidade. Ele está dizendo aí a questão do culto, a duração do culto não é tão importante, mas ali traz a questão de sim, não é muito importante o tempo, né? Mas que tem que ser cotidiano, né? Todo dia, né? Todo dia você tem que estar em cima ali, efetuando o culto, amém? Brevemente, aí diz ali, ó, o culto doméstico tem que ser prolongado. Cultos de oração com duração de 1 hora podem ser edificantes para os adultos, mas havendo crianças participantes vai ser cansativo, foi o que eu falei. Então o culto doméstico tem que ser agradável e bom para todos, né? Para todos os familiares. E daí a gente vai se adequando, mas tendo oração, tendo louvor, tendo palavra, Bíblia, isso aí Deus vai chamar a presença de Deus para dentro da sua casa. Variedade. Vamos ler aqui. A monotonia pode levar à perda do interesse e causar desagrado. Muitos filhos têm testificado que o tempo devocional em seus lares é enfadonho, é sempre a mesma coisa, pode-se ter um programa assim. Então, ali na página 133, né, dessa última edição que é o culto doméstico, tem um exemplo, né, de programação ali, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, ele traz vários requisitos. Então, nós podemos marcar de acordo com os nossos horários em casa, de acordo com o trabalho, com as obrigações que as crianças têm de escola, né, com o horário de sono. Devemos marcar um culto, programar o tempo e assim, de preferência, cada dia direcionar o culto para algo. Como diz ali na lição, vocês podem estar olhando na página 133 e daí dar um exemplo que é legal de seguir, mas assim, é um exemplo para vocês montarem o de vocês, entendeu? Então assim, é bem bacana, se puderem dar uma olhada ali, é bem edificante. O culto doméstico espontâneo. O culto doméstico pode ser o ponto máximo do dia, especialmente quando podemos sentir que o Senhor nos ajudou. Cada membro da família deve preparar-se e aguardar com expectativa esse período de adoração a Deus. Então, assim, tem que ser de toda a família. Essa vontade. Ah, hoje tem culto, tal horário, hoje eu vou cantar, pai, hoje eu vou tocar, né? Hoje eu vou colocar um louvor, eu vou escolher o louvor hoje. São coisas assim que, né, a esposa, eu vou ler uma palavra, vou ler um versículo. São coisas que se deve acontecer e se deve fazer, porque isso é muito bom e fortalece ainda mais a união da família, né? Fortalece ainda mais a união para com os filhos também. Amém? Glória a Deus. Então vamos ali rapidamente o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus ministrada diariamente em doses apropriadas é o melhor antídoto contra a descrença, as tentações e o mundanismo. Isso é fato. Se todo dia você ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir louvores, reservar um tempo, né, do seu dia, orar, buscar a presença de Deus, isso vai, com a palavra, tirar as vontades mundanas, tirar as tentações mundanas, né? Como é que eu posso dizer? Vai criar uma barreira protetora sobre a tua vida, sobre a sua família, e essas demais coisas não vão nem se chegar. Porque quando se vê as coisas das trevas, aonde a luz ela não permanece, então ela vai se retirar. Amém? Uma colheita feliz. Certa manhã, após participar da escola bíblica de férias, aí dá o exemplo da filha Roberta. Descobri, nananã. Então, ali vai dizer a questão de foi o passo que seu coração tanto desejava durante toda a tarde. Ali traz a questão de uma colheita feliz, né? Vai trazer, colocando para nossas palavras de hoje, vai trazer o que vai refletir isso para a nossa vida, né? A questão de você ter um culto no lar, você ler a palavra, você meditar na palavra, você ouvir louvores. Isso são coisas que você tem que ser cotidiano. Por mais que pareça monótono, diferencie um pouco, muda um pouco, faça algo. A única coisa que você não pode alterar é a palavra de Deus. Os demais você pode escolher o louvor que você quiser, você pode tocar o louvor sendo tudo direcionado para Deus. Não precisa ser nada muito elaborado, pode ser o mais simples, porque Deus trabalha muito na simplicidade e na intimidade. Então, aí que está o segredo, a chave do segredo. Aí temos uma igreja em nossa casa. Na carta que destinou a Colossenses, Paulo escreveu apenas 4 versículos dirigidos à família. Aos Efésios, em somente 16, 255 versículos. O apóstolo dá conselhos para a família cristã. Daí ele vai trazer vários fatos ali. Aí diz assim, no Novo Testamento, seria como sinônimo de igreja, pelo menos do início de 1 Coríntios. O lar era primeiramente o lugar onde os cristãos se reuniam para cultuar a Deus.
Então, pesquisando algumas coisas, eu descobri que hoje a maior igreja, né, o maior grupo religioso hoje é um grupo que, né, está nas redondezas ali da China, pega uma parte da China, pega uma parte da Coreia do Sul, mas ela se concentra muito na Coreia do Sul, a maior parte. É os cultos nos lares. Tem crescido muito, está acontecendo muito, não é só por causa da pandemia, isso já vem de anos, porque eles são proibidos, né? Tem os horários certos, mas muitas igrejas são proibidas de abrirem, são proibidas de falar de Jesus. Então eles começaram a se retirar, se esconder para assim falar da palavra de Deus. Então grupos se fechavam em lugares e começavam a estudar a palavra de Deus. Isso acabou se tornando um dos maiores, a maior igreja hoje é essa igreja que é cultuada dentro dos lares. Coreia do Sul e Coreia do Norte também tem um pouco. Amém? Vamos ali nos 3 alvos para finalizar. Há 3 propósitos para uma família cristã e também para a igreja. 1. A família deve ter fé em Deus. Isso é fato. Crer no que Ele diz e pôr esta fé em prática. Então é ter fé, mas exercitar, né? Colocar em prática. 2. A família deve desenvolver esperança. Ser estável nas doutrinas básicas, ficar firme naquilo que crê. Segundo a palavra de Deus, deve procurar-se ser uma família que ama e pratica a Bíblia. Então não é somente ter ela e não praticá-la. Amém? Vou falar para os irmãos que quando eu não mexo na minha Bíblia, eu tenho no meu celular a Bíblia. Então a própria Bíblia do celular me cobra todo dia. Ela manda mensagem automática, pão diário, versículo do dia, leia a palavra tal. Então é interessante que os irmãos coloquem até no celular, porque hoje nós ficamos muito tempo com o celular. Se nós trocássemos o celular para a Bíblia, nós seríamos os teólogos do milênio. Mas então coloque o aplicativo, coloque o lembrete no teu aplicativo da Bíblia no teu celular. Toda vez que, todo dia quando virar o dia, vai ter um versículo novo, vai ter uma meditação, vai ter uma palavra. Isso é edificante, a palavra de Deus todo dia, né? Terceiro, ser uma família onde o amor é praticado e demonstrado. Cada membro da família deve ter cuidado pelo outro. Esse sinal é o ápice da maturidade cristã e é a característica que Deus mais pode usar para ajudar os outros. Então vai trazer a questão assim, que o culto no lar, ele vai trazer amor e compreensão, vai trazer harmonia no lar, vai trazer amor, vai trazer união, amém? Então, como nós falamos aí, né, não, é uma dieta espiritual adequada, né? O dia a dia, uma dieta, né? Todo dia, vou comer isso e isso aqui, então, uma dieta espiritual do dia. Vou ler a palavra, vou meditar na palavra, vou escutar o louvor. Então, traz na comunhão entre a família, né, no partir do pão, na alimentação, na hora da janta, na hora do café, agradecer pelo aquilo que nós temos, né? Assim, ensinar os filhos, ensinar, né, o cônjuge que aquilo que nós temos ali, nós devemos almejar sonhos maiores, almejar coisas lindas, maiores para nós, o melhor para nós. Mas nós devemos agradecer todo dia pelo que nós já temos, amém? Não é somente sonhar, é aprender a agradecer diariamente pela vida, pela casa, pelo sustento, amém? Para finalizar, uma história para os irmãos que eu escutei semana passada, e achei muito bacana e eu vou trazer para os irmãos. Certa feita, um pastor foi na casa de um casal que perante a sociedade era muito crente, né? Um casal que se colocava muito bem como cristão diante da sociedade, que falava para o pastor que eles estudavam a Bíblia, eles liam a Bíblia todos os dias, né? Eles meditavam na palavra de Deus, que eles eram uma família cristã. Mas ao chegar nessa casa, o pastor que foi convidado para jantar, ele entrou na casa. Quando ele entra na casa, ele viu que algumas coisas não estavam nas conformidades a como o casal falava, né? Ali havia algumas discussões, havia algumas brigas, isso é normal de acontecer. Mas se via que os sentimentos estavam muito à flor da pele. E não tinham controle do Espírito Santo sobre aquele lugar. O pastor conversou com o casal, eles dialogaram sobre a palavra de Deus, dialogaram sobre o amor de Jesus e jantaram. Ao finalizar o jantar, né, o pastor pegou, agradeceu, fez uma oração. No momento da oração, né, ele falou que estava muito feliz por estar ali, que aquele casal permanecesse firme na fé, né, lendo a palavra de Deus e meditando na palavra de Deus. E ele se retirou. Aquele casal foi guardar toda a louça, foi guardar todos os utensílios, né, a alimentação que estava na mesa.
e se depararam que faltava um garfo bonito, um garfo de prata. E eles ficaram encucados com aquilo, mas eu coloquei na mesa e o garfo sumiu. E com isso, ao passar dos dias, passar da semana, eles ficaram com aquilo na cabeça martelando: será que o nosso pastor veio na nossa casa e roubou o nosso garfo? É um garfo de prata, mas ele não precisa disso. Mas será que ele levou embora? E ficaram encucados com aquilo. E aquilo foi mastigando por uma semana, por 2 semanas, por 3 semanas. Quando chegou no culto, né? Eles foram nos outros cultos, mas não falaram com o pastor, ficaram com aquilo impregnado. Um dia o homem falou para a mulher assim: não, vamos chegar ao pastor e vamos perguntar. Vamos chegar para o pastor e vamos perguntar, né? Porque sumiu, então é curiosidade para saber. Para nós não vai fazer falta, é indiferente. Chegaram para o pastor no final do culto, depois de 3 semanas daquele jantar, e falaram: pastor, por um acaso, pastor, depois que o pastor foi lá em casa, sumiu um garfo que a gente colocou na mesa para jantar e o garfo sumiu. Por um acaso o pastor pegou esse garfo, ou derrubou, ou jogou no lixo, não sei. Por acaso o pastor viu esse garfo? E o pastor falou assim: ó, bom, eu não peguei esse garfo, né? Esse garfo não está comigo. Eu acho que vocês deviam chegar em casa e ler a palavra de Deus e perguntar para Deus que esse garfo vai aparecer. Vocês que são muito, né? Fazem devocionais, leem muito a palavra de Deus. Cheguem em casa e vão conversar com Deus. Pede para Deus uma direção que Deus vai te mostrar. Esse garfo vai aparecer. Amém? Eles foram para casa. Chegando em casa, eles ficaram encucados, que o pastor falou aquilo, né? Não tinha pego o garfo, mas aonde foi parar esse garfo? E o pastor falou para a gente ler a palavra, perguntar para Deus. Na hora que eles foram na Bíblia, abriram a Bíblia, dentro da Bíblia estava o garfo. Aquilo ali foi só um teste que o pastor fez. Nós não precisamos que o pastor faça um teste, mas nessa mensagem, esse pastor fez um teste. Colocou o garfo e naquele momento que eles foram perguntar, o pastor teve a certeza que eles nem abriam a Bíblia em casa. Porque o garfo estava lá dentro. Se eles tivessem todo dia, diariamente, fizessem a meditação como eles falavam, eles teriam encontrado o garfo e não precisaria ter perguntado. Amém? Então fica uma mensagem. Independente de quem seja, independente da pessoa, é você e Deus. Então seja sincero com Deus. Se você for transmitir algo para alguém, seja verdadeiro naquilo e não omita. Eu não leio a palavra de Deus todo dia. Eu não escuto louvor todo dia. Você não precisa falar, mas também não precisa se engrandecer por uma coisa que você não faz. Se você faz, amém, continue. Se você não faz, aprenda porque é bom. Amém? Deus abençoe a todos. Até domingo, prova final. E vamos que vamos. Que a Abba Pai nos ajude. Amém? Deus abençoe a todos. Até domingo.